noite. O Ação Saúde está de volta hoje para conversar sobre um tema extremamente importante para as mulheres e para os homens também. Se trata da menopausa. Acredita que 75 milhões de mulheres na idade adulta existem no Brasil e 10 milhões possivelmente com mais de 49 anos e, portanto, nesse período. Para conversar desse importante assunto, das suas repercussões na mulher e na sociedade, podemos contar hoje aqui, com muita gratificação, com o nosso amigo Dr. César Eduardo Fernandes, que é presidente da SOGESP, que é a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, e que também é presidente do Departamento Científico de Ginecologia e Obstetrícia da Associação Paulista de Medicina, e é professor livre-docente da Faculdade de Medicina do ABC. Boa noite, doutor César. Boa noite, um prazer estar aqui. Agradeço o seu convite e a oportunidade que temos de interagir com a população, que acho que é um dos papéis que nós temos que cumprir. Perfeito. Doutor César, mas o que seria menopausa? A menopausa, pela própria etimologia da palavra, meno, que significa menstruação, e pausa, interrupção, é a interrupção definitiva das menstruações, ou, em outras palavras, a última menstruação espontânea na vida menstrual de uma mulher. Então, é a última menstruação. E se nós perguntarmos, por exemplo, para uma senhora que está hoje com os seus 60 anos e que teve a sua menopausa, digamos, aos 50, né? Hoje estamos em 2010, se nós vamos perguntar quando foi a sua menopausa, ela vai nos referir à sua última menstruação, no caso, lá no ano de 2000. Então, é a última menstruação espontânea das mulheres. E o que acontece com as mulheres nesse período, doutor César? A menopausa, além da simbologia que ela tem para todas as mulheres, né? As mulheres têm, digamos, a abertura do seu período reprodutivo quando tem lá na sua adolescência a sua primeira menstruação, a menarca, não é? Então, isso é como se abrisse a janela da vida reprodutiva. E tem o ocaso, o seu fechamento, quando tem a sua última menstruação. E isso, naturalmente, tem uma importância muito grande na leitura que as mulheres fazem. Mas não apenas isso. Na verdade, a menopausa marca o encerramento do funcionamento dos ovários. Os ovários são órgãos muito importantes para as mulheres, são as gônadas femininas, e os ovários têm dupla função. A primeira de produzir as ovulações, para que essas mulheres possam, então, engravidar, e junto com a ovulação elas produzem hormônios. Então, quando elas não menstruam mais, naturalmente não ovulam mais, elas também não produzem mais hormônios. E vive um período que se segue a menopausa de deficiência hormonal. E essa deficiência hormonal, o hormônio faltante são os estrogênios, os hormônios em falta são os estrogênios, e a falta desses estrogênios acarreta uma série de consequências que talvez a gente tenha a oportunidade de considerar com você. Mas essa fase é reconhecida também como outras alterações gerais. Por exemplo, a questão psicológica, o comportamento emocional, etc., da mulher, varia muito nesse período? Uma das janelas de vulnerabilidade, em que as mulheres estão mais predispostas a transtornos do humor, por exemplo, a síndrome depressiva, né, com aquele cortejo de sintomas que caracteriza a depressão, um dos momentos de maior vulnerabilidade da mulher é justamente por ocasião da menopausa, naquela transição da menopausa. Existem outros momentos que as mulheres conhecem, por exemplo, o período pós-parto, também é um período de extrema vulnerabilidade para o aparecimento da depressão. Sintomas existem nas mulheres também que tem a ver com a característica hormonal, com a flutuação hormonal, que é, por exemplo, o pré-menstruo das mulheres, os sintomas pré-menstruais. Então, esse declínio hormonal que caracteriza o período da menopausa possibilita com que as mulheres possam ter mais transtornos do humor, mais depressão, mais irritabilidade, enfim, uma série de sintomas de natureza emocional que, somados ao sintoma cardinal, ao sintoma mais relevante, que é a onda de calor, porque esse é o carimbão da menopausa. Aquela mulher que tem as ondas de calor, essas mulheres denunciam claramente a deficiência hormonal, oferecem ao médico subsídios muito relevantes para que ele faça o diagnóstico. Então, as ondas de calor, né, que traiçoeiramente acontecem mais no período noturno, à noite, essas mulheres têm dificuldade para dormir, né? São chamados suores noturnos, então elas têm alteração da qualidade do sono, da indução do sono, os períodos de insônia, e aí fadiga, irritabilidade, depressão, e naturalmente eu estou falando de sintomas que quando
incidentes e com intensidade significativa, eles atrapalham sobremaneira a qualidade de vida das mulheres. Então, esse é um período muito crítico para elas. Crítico, realmente crítico, a gente observa. Agora, você falou de sintomas, né? De outros sintomas que são também de ordem, muitas vezes, ou pelo menos se traduzem emocionalmente, etc. Existem outros sintomas clínicos também que acompanham a mulher nesse período? Além desse quadro que a gente descreveu, esse quadro tem um nome relacionado ao evento subjacente. Não? Se chama síndrome menopáusica. Né? Então, se caracteriza pelas ondas de calor e os sintomas correlatos. Né? Mas, além desse quadro, que é o que leva a mulher à consulta, existem alterações subjacentes pouco perceptíveis, sem expressão clínica, e que adiante podem se constituir em problemas de saúde muito relevantes. Por exemplo, é clássico, isso as mulheres já sabem, que elas começam a perder massa óssea, né, com a menopausa. Então, há um comprometimento da massa óssea, da microarquitetura do osso, uma certa fragilização, uma perda de resistência óssea. E esse fenômeno, as mulheres não se apercebem disso, porque ele é absolutamente silencioso. Elas eliminam o cálcio do osso, eliminam fragmentos do colágeno ósseo através da urina, mas naturalmente não se apercebem disso. Ela é absolutamente silenciosa até que adiante o osso se vê de tal forma fragilizado, que então ocorrem as chamadas fraturas de fragilidade ou fraturas osteoporóticas. Então, a deficiência hormonal ou a deficiência de estrogênios, né, faz com que essas mulheres percam aceleradamente massa óssea e, por essa razão, um percentual significativo dessas mulheres, mais ou menos uns 60%, 70%, se viverem o suficiente, vão ter expressão clínica da doença ou vão fazer as fraturas osteoporóticas. Fundamentalmente fraturas de corpos vertebrais, fratura de punho, fratura de quadril, que são as fraturas mais graves. Além disso, todos reconhecem hoje que o fenômeno de aterosclerose, que é aquela deposição de placas no interior das artérias, recebe contribuição muito relevante da deficiência estrogênica. Com a queda dos estrogênios, existem alterações metabólicas que ocorrem, há uma aceleração do processo aterogênico, aumenta o colesterol no sangue, aumenta a fração aterogênica, que é o LDL, colesterol, e por conta disso essas mulheres fazem mais placas e passam a viver um risco maior de doenças ateroscleróticas, em especial da doença cardíaca coronariana, né, obstrução das artérias coronarianas e um risco maior de fazer infarto do miocárdio. Então, todos sabem que menopausa, isoladamente, é um fator de risco, entre todos os demais que nós sabemos, né? Colesterol alto, diabetes, pressão elevada, vida sedentária, obesidade, mas é importante que você registre, é uma oportunidade que você me dá de considerar de que menopausa é um fator de risco por si só. Perfeito. Nós podemos interpretar, então, que seguramente na menopausa as mulheres, por exemplo, têm mais chance de terem um ataque cardíaco. É absolutamente verdadeiro a sua conclusão. Depois da menopausa, as mulheres passam a ter muito mais risco de ataque cardíaco, ou seja, de infarto, né, do que teriam antes da menopausa. É curioso, Curi, que quando nós vamos numa UTI, vamos ver quem interna por infarto do miocárdio, você vê que de 40 a 50 anos de idade, praticamente só homem que interna com infarto do miocárdio, né? Vez ou outra tem lá uma mulher que interna, né, tem infarto antes da menopausa. Mas depois de 50 anos, a menopausa costuma ocorrer após 50 anos, as mulheres aumentam em incidência comparativa com os homens, o que mostra que a menopausa aumenta o risco de ataque cardíaco. Seguramente. Bom, são informações muito importantes que estão sendo levadas a vocês dessa fase tão marcante na vida das mulheres. Nós voltamos a conversar, Dr. César Fernandes, daqui a pouco, após o intervalo. Você já ouviu o ditado "A união faz a força"? Foi unindo profissionais de uma mesma categoria que a Qualicorp resolveu o quebra-cabeça dos planos de saúde. E hoje oferece os melhores planos até 30% mais barato. Mais de 700 mil pessoas já se beneficiaram. Agora é a sua vez. Ligue para a Qualicorp.